Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 30 de setembro. Oséias, capítulo 12. A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Osés está se referindo aqui a Jacó, porque ele foi irmão gêmeo de Esaú. E tem esse texto bíblico em Gênesis capítulo 25, versículo 26 e 32, versículo 24. Mas eu não posso voltar lá em Gênesis, eu estou gravando Oséias. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Foi quando ele veio ao encontro de seu irmão Esaú, e no val de Jaboque ele ficou sozinho e lutou com o anjo. E dali por diante ele passou a se chamar Israel. Comentário meu. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel, o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converteste-te a teu Deus. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Peço perdão. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo. E em teu Deus espera sempre. Glória a Jesus. É um mercador. Tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim, : Contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. O pecado de Israel e o seu castigo. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados
e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, e dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como o fumo da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus, com D minúsculo, além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo. Espiarei no caminho. Como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do enfermo e os resgatarei da morte. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Oséias, capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, é a obra das nossas mãos, não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas,
e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, : que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do livro do profeta Oséias. Eu estou sugerindo você ouvir a introdução deste livro no capítulo 1. Deus está sempre mencionando através do profeta os pecados de Israel, a desobediência de Israel, a consequência da desobediência de Israel. Eles sofreram muito, mas Deus sempre dando a oportunidade de perdão, Deus sempre usando da misericórdia dele. E a misericórdia do Senhor não tem fim, mas Deus é justo. Deus também age com a sua reta justiça. Então, nós precisamos entrar pelo caminho da obediência, abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a mentira, abandonar o adultério, abandonar a fornicação, abandonar o roubo. Mas eu não sou ladrão, irmã Neuza, eu não sou ladrona. Às vezes nós roubamos uma bala no supermercado. Se nós não pagamos, nós estamos roubando. Tem gente que passa num jardim, à beira de uma residência, de um muro, de uma casa, e rouba uma flor. Se não pede ao dono da casa ou à dona da casa e quebra aquela flor, está roubando, porque não é dela, não é dele. Então, quando nós falamos em roubo, dá a impressão que são os que roubam bancos, os grandes assaltantes. Na empresa onde nós trabalhamos com o nosso material, com a caneta, com os papéis, com tudo que tem lá. Mas aquela caneta que tem lá no trabalho não é nossa. Não compramos com o nosso dinheiro, a não ser que esta caneta nos seja dada de presente, aí é nossa. Então precisamos ter muito cuidado, porque os olhos de Deus veem tudo. E Deus conhece o nosso pensamento, porque aqui diz que as mulheres grávidas, os ventres delas iam ser rasgados e foram mesmo. Perversos fizeram isso. Então houve muita maldade, houve muita morte, houve muita punição, porque Israel não entrava pelo caminho da obediência. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que venhamos obedecer a palavra de Deus. Não brincar de ser crente. Não brincar, não colocar uma Bíblia apenas embaixo do braço ou dentro de uma bolsa, ou mesmo pregando em algum lugar. Estarmos pregando aquela palavra e não estarmos vivendo. Então, hoje, agora, nesse instante, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de confessar a Deus os nossos pecados. Podemos pecar por obras e pensamentos e atitudes, mas Deus está dizendo: eu sou Deus, eu sou misericordioso. Tamanha é a misericórdia de Deus que ele enviou Jesus, o seu Filho, desceu lá do trono da sua glória
para vir a este mundo para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isto é o amor de Deus. Quando Satanás enganou Eva no jardim do Éden, e disse que ela poderia comer daquela fruta que Deus disse que eles não poderiam comer, ali Satanás pensou que ganhou a guerra. Não. Jesus disse que da semente da mulher ia nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E nasceu da virgem, nasceu Jesus, que ela concebeu por obra do Espírito Santo. E a cabeça de Satanás vai ser esmagada por Jesus. Então, no livro de João, eu gravei a leitura do livro do profeta Oséias. Estou fazendo comentários porque eu tenho um pouquinho de tempo. No capítulo 17 do Evangelho de João, do apóstolo João, está escrita a oração de Jesus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, porque para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então Jesus vai falando com Deus aqui neste capítulo 17. No versículo 5 ele diz, no versículo 4, Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Versículo 5 do capítulo 17 de João. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja bem, Jesus estava com Deus, com o Pai, antes que o mundo existisse. Mas ele desceu da sua glória, veio a este mundo, morreu, foi crucificado, derramou seu sangue. Para quê? Para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para desfazer aquilo que Satanás tentou fazer lá no jardim do Éden. Ele não conseguiu e não vai conseguir. E eu disse que o Senhor Jesus disse que da semente da mulher ia nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que está escrito na Bíblia. E eu espero que você que esteja ouvindo também esta leitura, acredite na palavra de Deus. Porque você acreditando ou não, essas coisas irão acontecer. Então, no livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás embaixo dos vossos pés. Por isso que Satanás, diabo, que é o mesmo, eles fazem de tudo para que nós não tenhamos uma vida com Deus, para que nós sejamos presa dele. Ele tenta de todas as maneiras nos levar a viver uma vida de pecado, de desobediência, fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque o destino dele já está determinado. Para Satanás não há mais recurso. Ele será esmagado, ele será lançado no lago de fogo que arde como enxofre. E ali ele será lançado com todos aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. Então eu deixo esta palavra para a sua meditação, para a nossa meditação. Tomemos posse do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque Jesus é o nosso Salvador. Mas é necessário que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar, arrepender, confessar e crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, o Filho de Deus. Deus te abençoe, te espero na próxima gravação, se assim você desejar. Obrigada por ouvir, Neuza Baldini.